E aí, gente, bom dia. Vocês estão conseguindo me ver aí? Áudio e vídeo. Bom dia, gente. Eu tentei lá pelo YouTube, mas eu não consegui. YouTube, né? Muito chato, muito fresco, né? YouTube mesmo, né? Eu tentei lá no YouTube, mas eu não consegui. Eu acho que deu algum probleminha técnico. Aliás, deu um problema técnico. E o problema técnico é a ferramenta que está desse lado aqui. Esse é o problema. Mas, gente do bem, espero que vocês consigam aí me ver nesse momento. Eu quero fazer esse culto aqui com vocês, vai ser breve, não vai demorar muito, mas eu peço desculpas para aqueles que estavam lá e estavam na expectativa, eu acabei frustrando um pouco aí você, mas eu também estou frustrado de não ter conseguido. Mas vamos tocar para frente aqui, eu acho que a gente vai avançar bem aqui, tá? Eu só estou esperando aqui todo mundo chegar. Vamos lá. Deixa eu só avisar aqui algumas pessoas que elas estão migrando, tá? Elas estão migrando. Vamos ver se todo mundo aí vai ter acesso. Tá bom? Tá, tem um monte de gente me enviando mensagem de voz, gente, eu não vou conseguir ouvir agora, porque como eu estou aí transmitindo ao vivo, então fica deselegante se eu ouvir as mensagens e ler todos os textos aqui. Mas eu queria agradecer você pela paciência aí e pelo desejo de a gente estar junto. Eu não vou ficar falando da crise da pandemia, só vou falar agora, mas ela acabou distanciando um pouquinho aí a gente está com os nossos cultos presenciais suspensos, mas no momento aqui a gente vai ter esse culto virtual, online, né? E a gente vai estar ligado aí através dessa ferramenta. Antes da gente ir para a meditação, não estou enrolando, né? Eu estou criando um preâmbulo aqui, um ambiente para o pessoal ir chegando aí, o pessoal ir migrando aí dos, do YouTube lá, do YouTube para cá, tá bom? Eu tô de terno, assim, eu não ando de terno e gravata dentro de casa. Eu tô de terno, na verdade, para criar uma identificação com vocês. Vocês estão acostumados a me verem na igreja de terno, de gravata, então, para matar um pouco da saudade aí, eu resolvi me vestir assim, me caracterizar dessa maneira. Sirene, seja bem-vinda, minha querida. Tem mais gente aí. Suzana da Lapa está aqui. Paulo Renato, e aí, Paulão, beleza? Tem bastante gente entrando aqui. Que legal, gente. Legal poder ter vocês aqui. Eu vou tentar fazer mais vezes aqui, mas voltando aqui à questão do terno e da gravata, eu só botei aqui para criar uma identificação, mas eu tô tipo âncora de telejornal, né? Daqui para cima, da cintura para cima tá bem vestido, da cintura para baixo eu tô de bermuda. Não, tô brincando. Brincadeira, eu tô de terno aqui completo. Aqui. Terno completo não, né? Tô com as duas peças, porque terno tem que ter o colete aqui, né? Mas eu tô com vestido a caráter e é só para isso. E eu tô de barba mesmo porque a gente está de quarentena, né? Então eu tô um pouco mais despojado, mais à vontade. E eu só tô criando esse momento aqui meio de jogar conversa fora com você, mas tem uma intenção, eu quero me aproximar e eu quero aguardar até que outros possam entrar aqui. Nilva, seja bem-vinda, Nilva, tá aí com a gente também. Avisem os irmãos aí da Igreja Central do Distrito, né? Eu estou falando aqui para o pessoal do Kennedy, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Kennedy, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Osasco, dentre outros amigos também de outras igrejas que estão aí. O pessoal também talvez não tem uma igreja também. Às vezes o evento aqui, a live, a transmissão ao vivo, ela alcança gente de todos os lugares. Essa transmissão aqui, eu vou com ela
até as 11h40. Tá? A gente começou às 11h01, 11h02 a transmitir. Então eu não vou tomar muito do seu tempo, só para você se programar aí também para o seu momento de almoço, né? Eu vou marcar um horário aqui para terminar aqui com vocês 11h40, tá bom? E eu estou aguardando só mais gente entrar aqui. Mas enquanto eu não, eu vou aguardar, eu vou conversando com vocês e eu vou aguardar o pessoal entrar para a gente ir para a Bíblia, né? Mas gente, como é que tá aí esse momento aí com vocês aí da quarentena? Eu acho que não tá fácil para todo mundo, né? Todo mundo está sofrendo um pouco, mas a gente tem a esperança em Jesus de que ainda não é o fim, né? Eu falei lá para os jovens, a gente estudou a lição agora há pouco lá no Instagram, e teve uma live lá e eu participei com os Filhos da Luz, foi muito legal. Filhos da Luz 58 lá no Instagram, eles são gente muito boa lá, são Filhos da Luz mesmo. E eu falei para eles, eu abri lá no livro de Daniel o estudo da Bíblia desses últimos 3 meses, e a gente está encerrando hoje o trimestre, né? Foi sobre o livro de Daniel, e aí a gente encerrou falando ali para os jovens sobre a identidade dos adventistas, né? A identidade adventista. Você provavelmente sabe o seu RG de cor, né? O seu CPF também você provavelmente sabe de cor. Eu sei o meu de cor. Mas será que é um número de um registro que faz a nossa identidade? Bem, se a gente fosse falar de identidade do ponto de vista da psicologia, é tudo que a gente é, né? Identidade é até difícil de descrever, né? Identidade tem a ver com personalidade, tem a ver com pensamentos, tem a ver com a sua imagem física, né? A sua imagem física também te identifica, porque como que as pessoas sabem quem é o Antônio? Elas sabem quem é o Antônio quando elas me veem na rua e falam: o Antônio é o pastor. Meus filhos me chamam de papai. Os irmãos da igreja me chamam de pastor. Minha mãe me chama de filho. Meus irmãos me chamam de irmão, né? Meus irmãos me chamam de Toninho. Na faculdade me chamavam de Simão, porque nós tínhamos 3 Antônios na faculdade, então cada um era chamado de um jeito, porque meu nome é Antônio Simão, é um nome composto. Não me perguntem de onde meu pai tirou essa ideia. Na verdade, assim, meu avô tem um nome composto, né? Tinha, né? Ele é falecido. Ilídio Leandro Cardoso, meu avô paterno. E ele colocou o nome do meu pai de Antônio Simão Cardoso. E aí meu pai colocou o meu nome de Antônio Simão Cardoso Filho. Então, o nome composto vem porque meu avô tem um nome composto, né? Tinha um nome composto. Ilídio Leandro, assim, não tem nada a ver hoje com os nomes que a gente tem hoje. Aí, João Pedro, João Paulo, Marcos Antônio, Marco Antônio, Antônio Simão. Parece que não combina muito, né? Mas é porque meu avô também não combinava muito. Lídio Leandro, 2 nomes assim que parece que não se amalgamam, né? Não se unem. Então, Antônio Simão. Mas assim, me chamavam de Simão na faculdade. Na casa dos meus pais eu era o Toninho. Para a igreja eu sou o pastor Antônio. Para os meus filhos eu sou o papai. Para minha esposa eu sou o Toninho. Ora ela me chama de marido. Então, cada um me chama de um jeito. E eu falei com a juventude sobre identidade, né? Sobre identidade. E essa identidade tem muito a ver com tudo que a gente é. É tudo. É a minha imagem, os meus pensamentos, é o meu nome, é tudo. É todo esse universo, né? E as pessoas na rua me reconhecem. Em casa eu sou reconhecido como pai, na igreja eu sou conhecido como pastor, para minha esposa eu sou conhecido como marido. Cada um, e tudo isso forma o Antônio. Tudo isso forma o Antônio. E o que forma a identidade do adventista? Bem, o que forma a identidade do adventista é o que está na Bíblia, né? É o seu relacionamento com o Salvador. E essa questão bíblica ela é importante, né? A gente precisa se relacionar com o Salvador, mas a gente precisa entender quem é o Salvador, né?
A gente precisa entender o que ele deixou escrito. E nós vimos ali na lição da Escola Sabatina, essa questão da identidade adventista está muito envolvida com as profecias. Os livros de Daniel e Apocalipse são extremamente caros para nós adventistas. Extremamente caros para nós. E a igreja adventista do sétimo dia, ela surge dentro da Bíblia. Ela surge a partir da Bíblia. Ela não surgiu porque um pastor brigou com outro, ela não surgiu porque houve uma desavença de lideranças, porque alguém achava que essa interpretação era melhor que aquela. Não. A igreja surge dentro do livro de Daniel, a partir da interpretação das profecias de Daniel, especialmente e especificamente de Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, a partir disso surge o que nós vamos ver ali, o movimento milerita, o movimento adventista, e posteriormente, oficialmente, lá na década de 60, a igreja adventista, década de 60 não é agora, 1960, né? Em 1861 a gente recebe o nome de Adventistas do Sétimo Dia, e em 1863 a gente tem a primeira organização de Associação Geral da Igreja Adventista. A nossa identidade está ligada à Bíblia. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesses últimos dias aqui, muitos adventistas acabaram publicando coisas e divulgando vídeos e publicando textos que nada tem a ver com o entendimento das profecias. Eu não vou aqui explorar os textos, eu vou falar de um outro assunto hoje. Mas, assim, em algum momento eu vou fazer outras lives falando do que não é o texto. Tá? Vou falar lá de Isaías. Pegaram um texto de Isaías fora do contexto, dizendo que se cumpriu agora com o coronavírus. E veja, o que é o coronavírus? Bem, do ponto de vista do fenômeno que se criou, não tem a ver, vou dizer, mais fácil dizer o que não tem a ver do que explicar o que tem a ver. Não tem a ver com as 7 pragas, as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. Não é. Por que eu sei que não é? Porque a porta da graça não se fechou ainda. E desculpa, eu vou usar umas expressões bem adventistas aqui com vocês. Talvez alguém de fora não vai compreender tudo, mas eu quero pelo menos deixar você curioso. E eu não vou dar todas as explicações aqui, mas o coronavírus, essa pandemia mundial, não tem nada a ver com as 7 últimas pragas. Não tem nada a ver. Ela foi predita na Bíblia? Indiretamente foi. Jesus disse lá em Lucas, capítulo 21, versículo 11, que um dos sinais do fim, que estaríamos vivendo o fim, seriam as epidemias, né? Ele fala sobre isso realmente, mas não é o cumprimento ainda das pragas, não é uma praga, não é um flagelo do Apocalipse que está sendo derramado sobre a terra. Então a gente precisa valorizar bastante a Bíblia, meus queridos. A gente precisa ter esse cuidado aí com o texto bíblico, tá bom? 11h15. Eu vou falar mais amanhã também, eu vou ter um momento de culto com vocês aí, tá bom? Se vocês puderem, estejam aqui comigo às 19 horas, tá? No horário do culto. Eu vou fazer aqui no Facebook mesmo, tá? Eu vou tentar consertar aí essa ferramenta do YouTube, porque eu acho que alcança mais gente, tenho a impressão. Vamos ver como é que é o alcance aqui, tá bom? Tá todo mundo aqui me desejando feliz sábado. Feliz sábado para todos vocês aí, meus queridos. Eu não vou conseguir ler todo mundo aqui, todas as postagens aqui, mas é bom também ver vocês aqui. Pena que eu não consigo literalmente ver vocês, mas eu sei que vocês estão me vendo. Que felicidade poder estar me comunicando aqui ao vivo. 11h16. Eu quero ir para o texto bíblico, porque a gente vai até 11h40 aqui, a gente tem mais alguns minutinhos. Eu quero me demorar no texto desta manhã. E antes de ir para ele,
eu quero orar com vocês, tá bom? Quero orar com vocês. Se você puder fechar os seus olhos, me acompanhe aqui nessa oração. Querido Deus, nós estamos agradecidos. Eu estou aqui com um grande grupo de pessoas e a gente está numa transmissão ao vivo aqui via Facebook. E a alegria do meu coração é poder falar com os meus irmãos, com os queridos, com os amados do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus possam inundar o coração, possam inundar o ser de cada um deles. Que essa paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não pode dar, essa paz possa ser concedida a cada um dos teus filhos. Senhor, agora nós vamos abrir a Bíblia. Antes nós tivemos uma prévia, uma conversa, um momento de descontração um pouco, e agora vamos estudar o texto bíblico, o texto sagrado. Pedimos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo, que a tua graça seja derramada sobre nós. Eu oro neste momento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, tome aí a sua Bíblia, minha Bíblia está aqui, eu vou abrir com você, e eu queria abrir aqui no texto de Abacuque, tá? Profeta Abacuque, pastorão. Onde está Abacuque? É Antigo Testamento, meu amado. Vamos lá. Antigo Testamento. Livro do profeta Abacuque. Você estava aí. Se você quiser ir para o livro de Daniel ou para o Novo Testamento, você vai retornando aí, tá? Talvez seja mais fácil aí para você encontrar. Livro do profeta Abacuque. Tá? Abacuque está entre os livros de Naum e Sofonias. Ajudei? Ajudei nada, né? Tá complicado, né? Abacuque. Bom, dá uma olhadinha aí. Quem achou, digita amém aí. Quem não achou, digita misericórdia. Vamos lá. Todo mundo encontrou? Eu vou esperar você achar aí. Abacuque. Vamos lá. Abacuque. Ok. Vamos lá. Eu vou ler aqui o primeiro capítulo de Abacuque, tá? Saudades de todos vocês, meus queridos. É bom vê-los aqui, viu? Bom vê-los mesmo. Bom vê-los aqui. Olha que legal. Tem bastante gente aqui. Vamos lá. Abacuque capítulo 1. Bem, Abacuque é um profeta do Antigo Testamento mesmo, como a gente havia dito. Ele é um profeta considerado, ele está na seção dos profetas menores, é uma organização que a gente fez aqui no nosso mundo cristão, né? É um profeta menor, não porque ele seja menos inspirado, menor não é uma diminuição do profeta, não é que ele seja um profeta menos inspirado do que Isaías foi, do que Daniel foi, do que Jeremias foi, mas ele é um profeta menor por conta que ele produziu menos material literário. Se você perceber, o livro do profeta Abacuque tem 3 capítulos, né? Comparado com Daniel, que tem 12, né? Ele é um profeta menor, nesse sentido que ele é menor. A produção literária dele foi menor. Abacuque é um profeta bastante questionador. Ele está ali o tempo todo questionando. E eu tenho aqui 20 minutos, 19 minutos para explorar o texto, explicar o texto também. Eu quero ler para você aqui o que está escrito. Capítulo 1, se você achar aí, capítulo 1, versículo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade
e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. O profeta, ele começa o livro com perguntas. Ele começa perguntando a Deus, questionando a Deus. Ele fala: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Olha, não é um privilégio da modernidade acharmos que Deus não responde. Às vezes a gente acha que Deus não responde só a gente. E às vezes a gente acha que nós somos os grandes felizardos, né? De acharmos que Deus, Deus, eu tô clamando, eu tô orando e Deus não me responde. Veja, isso aí não é um problema da pós-modernidade. Deus parece silente também para o profeta. E interessante que o profeta era conhecido como o boca de Deus, né? A boca de Deus. O profeta, na nossa cabeça, o profeta tem uma linha direta com o céu. Ele consegue falar com Deus a hora que ele quiser, ele não precisa marcar audiência, não tem interrupção, não tem nenhum tipo de problema com o profeta. O profeta tem acesso exclusivo a Deus. Mas não, Abacuque está falando, Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? E é claro que o clamor de Abacuque aqui é um clamor específico. O clamor dele tem a ver com justiça, tem a ver com justiça social, tem a ver com a opressão que o povo estava sofrendo, porque ele fala assim: gritar-te-ei violência. É opressão física, é opressão psicológica. O povo estava sendo oprimido. E assim, tem um contexto imediato, a gente não tem como transportar esse contexto todo para os nossos dias, porque isso seria um anacronismo, um erro de achar que o profeta viveu é igualzinho ao que a gente vive hoje. Mas é claro, a gente pode extrair princípios e a gente pode ter linhas gerais aqui de entendimento aqui e tomar os princípios gerais para a nossa vida hoje. Mas o profeta aqui, ele clama a Deus e ele fala: Senhor, o Senhor não está me escutando, o Senhor não está me ouvindo. E assim, meio que um clamor de protesto o profeta faz aqui com Deus. E ele fala assim: gritar-te-ei violência e não me salvarás. Em verso 3, por que me mostras a iniquidade? Ele está falando de pecado, então também. É um contexto diferente do nosso. Hoje, às vezes, a gente quer transportar tudo para a Bíblia, né? E falar assim: não, ó, igualzinho o que aconteceu na Bíblia está acontecendo aqui hoje. Então não dá, porque o profeta está falando de pecado. E hoje em dia, quando a gente vai para as redes sociais, hoje em dia, quando a gente vê os ativistas aí, eles estão falando a respeito de política, eles estão falando a respeito de ecologia, eles estão falando a respeito de auxílio ao pobre. E veja, Abacuque não está falando exatamente sobre isso, sobre política. Claro, está envolvido porque a nação acabava, não tinha como separar a política da fé deles, eles estavam todos envolvidos com isso. Mas é diferente ali uma nação teocrática com a nação nossa, então não dá para a gente transportar tudo. Mas dá para a gente ter uma ideia e pegar linhas gerais aqui para a nossa vida hoje. Mas ele fala de pecado, né? Dificilmente hoje alguém que não é pastor está protestando contra o pecado, né? Os pastores até estão migrando dessa ideia de protestar contra o pecado para ir falar sobre justiça social, que eu acho que tem o seu lugar. Não estou dizendo que não tem o seu lugar, mas aqui fica um desabafo da minha parte. Os pastores, muitos deles estão migrando. Eu não estou especificando qual denominação religiosa, mas o protesto deles tem mais a ver com a justiça social, né, do que propriamente sobre a vida com Deus, né, comunhão com Deus. Mas Abacuque começa aqui e faz 3 perguntas aqui para Deus, no início do livro. E por que eu estou me demorando nessas 3 perguntas aqui? Porque o livro tem 3 capítulos e ele começa com essas 3 perguntas. Abacuque começa questionando Deus. E eu não vou ler tudo aqui, todo o questionamento que Abacuque faz. Mas Abacuque começa com esse questionamento a Deus. E aí, interessante, Deus se manifesta. Deus fala com Abacuque. No capítulo 2, Deus dá uma resposta para o profeta.
Deus não deixa o profeta sem resposta. E eu não vou ler a resposta de Deus, mas você pode ler na sua casa aí depois, com mais calma. Lê o livro todo, 3 capítulos, você lê hoje. Você lê em 40 minutos, lendo devagar, refletindo, pensando. Você lê isso daqui, aliás, você lê, se você for ler uma leitura corrida, você lê isso aqui em 15 minutos, no máximo. No máximo. Mas uma leitura mais demorada, mais reflexiva, tal, você vai ler uns 40 minutos, lê lá tranquilo, você vai ter tempo aí. Se você está como eu aí, confinado na sua casa, você está indo do escritório para a sala, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, do quarto para a cozinha. Eu estou tendo vários compromissos aqui, compromisso do almoço, compromisso dos estudos aqui, então eu estou confinado em casa, então eu estou aproveitando para ler. Leia também. O capítulo 2, Deus dá a resposta. E quando a gente chega lá no versículo 20, que é o último versículo do capítulo 20, olha o que está escrito, um verso que é dos mais conhecidos entre nós. Eu me lembro que na década de 90, anos 2000 também, a década de 90 foi mais, eu entrava em algumas igrejas adventistas e estava lá escrito, às vezes tinha uma mensagem assim, esse verso, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Estava escrito lá, na parede, na entrada. Legal. Só que será que é isso mesmo que o texto está querendo dizer? Porque ali era um pedido de silêncio. Um pedido de silêncio porque você está entrando num ambiente que exige silêncio. A igreja é um ambiente que exige o silêncio, porque é um ambiente onde a gente, para nós adventistas, é um ambiente de adoração e um ambiente de ensino, e uma coisa não está desassociada da outra. Ensino e adoração são coisas que estão unidas, são coisas que estão entrelaçadas, porque quando você recebe o ensino, você ouve o evangelho, você ouve as boas novas, você ouve o texto bíblico, aquilo que você ouviu é ensino. No primeiro momento até parece muito cognitivo, o culto muito racional, mas aquilo que você ouviu te leva a adorar. Te leva a adorar. Então, para nós, na igreja, a nossa igreja se assemelha mais a uma sinagoga mesmo, que é um momento de ensino e de adoração. Alguns acham que é um templo, no sentido que um templo, o templo mosaico, o templo salomônico, né, de Salomão, ou no estilo mosaico da tenda ali, da congregação do deserto. Mas nossa igreja não tem a ver com o templo, porque a gente não sacrifica, a gente não ministra cerimonialmente as coisas. É claro, temos elementos, mas nós não ministramos, nós não matamos um cordeiro, porque o cordeiro de Deus foi morto e o sangue dele é suficiente para fazer expiação pelos nossos pecados. Nossa igreja se assemelha mais a uma sinagoga, um ambiente de ensino, um ambiente de adoração. E esse texto aqui do verso 20 do capítulo 2, muitas vezes muito mal compreendido, achava que Deus está pedindo silêncio, né? Mas aqui, na verdade, é uma declaração do profeta. Diante da resposta que Deus dá às perguntas que ele havia feito no início, ele tem uma interjeição aqui, ele tem uma exclamação que é a conclusão do capítulo 2, que ele fala assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O profeta está falando dele próprio. Ele está falando assim: eu tenho que ficar quieto, eu tenho que parar de fazer perguntas. Veja, não é que Deus tem medo das suas perguntas, Deus não tem medo das suas perguntas. Mas a gente se cala diante de Deus porque Deus está no seu santo templo. O que isso significa? Deus está no controle de todas as coisas. É isso que o profeta vê. Ele percebe Deus dirigindo, conduzindo, cuidando, administrando. Então ele fala assim: eu tenho que me calar. As minhas perguntas são vãs. Eu tenho que me calar diante de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Então por isso que ele fala: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus não é um ídolo, e eu estou usando o contexto que ele está usando. Deus, ele vive. Ele é o ente que vive. Ele é o ser vivente. E ele está no controle da história. Eu quero fazer uma aplicação secundária disso daqui para os momentos que a gente vive.
A gente precisa confiar em Deus, de que Ele está no controle da história da nossa vida, que Ele está no controle da história do planeta. E se a gente vive momentos difíceis hoje, esses momentos difíceis não devem ser o foco da nossa vida. O foco tem que ser: o Senhor está no seu santo templo. Deus tem o controle da história. Amados, confiem. Confiem em Deus a vida de vocês. Eu quero nessa manhã aqui, nos próximos 8 minutos que eu tenho, mostrar um pouco da confiança do profeta Abacuque, que tem que ser, não, mas que, que seja a inspiração para a gente viver também como ele viveu ali. Num primeiro momento a gente questiona e eu vi tanta gente assim preocupada, o que vai ser dos empregos. Claro, está todo mundo preocupado e é legítimo. Mas como é que vai ser daqui a algum tempo? Vai ter. E não estou defendendo nenhuma posição política, nada disso, não. Meu negócio é Bíblia aqui. Né? Nesse momento eu quero só ficar com a parte espiritual da coisa. Mas eu não posso deixar de fazer um link, porque muitas vezes eu, como pregador, eu faço no púlpito a vida parecer ser mais simples do que de fato ela é. E eu não sou insensível a- às suas necessidades. Eu não sou insensível aos clamores do seu coração. E, mas eu preciso te mostrar que é confiando em Deus que a gente vai conseguir viver. Se a gente entrar na paranoia, na preocupação, no pânico, isso não vai trazer nenhum conforto para a gente. Isso só vai trazer prejuízo. A Bíblia diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim é. Então, se você imagina um cenário na sua cabeça, ele tende a acontecer mesmo. Então, alimente no seu coração e na sua mente esperança. Transmita esperança. Né? Esse tem sido um slogan que a nossa igreja tem usado aqui na divisão sul-americana. Transmita esperança. Enquanto está todo mundo transmitindo o vírus por aí, quem pega passa para outro, transmita você esperança. Vamos falar menos sobre a crise, a epidemia, a pandemia, e vamos falar mais sobre Jesus, sobre o cuidado que ele tem por seus filhos. Por isso que a conclusão do profeta é: o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele. Não é um cala-boca. Não é uma mordaça que Deus está querendo, o profeta está querendo impor ao povo e a ele próprio. Não. É dizer assim: Deus está no controle. Então eu vou descansar. Eu vou descansar. Nenhuma folha da árvore cai se não for a vontade de Deus. Não estou dizendo com isso que foi Deus que enviou o, o Covid-19. Não. Eu só estou dizendo que Deus está no controle. Irmãos, já pararam para pensar que de alguma maneira isso aqui é vou usar uma linguagem do mundo do futebol, não que eu seja um futebolista, mas eu até joguei bem lá no acampamento de carnaval, marquei alguns gols lá com a juventude. Mas existe uma coisa chamada pré-temporada, que os clubes fazem, os clubes de futebol brasileiro aqui mesmo, né? Futebol que a gente entende como futebol. Os clubes fazem uma coisa chamada pré-temporada. É um momento de treino antes de começar o campeonato. E é uma preparação, porque muitos deles estavam de férias, aliás, todos eles estavam de férias antes da pré-temporada, e eles comeram, beberam, farrearam. Não é o nosso caso, não é isso que estou dizendo eles lá, né? Eles têm uma vida bem diferente da nossa. Mas eles muitas vezes chegam acima do peso, cansados, indisciplinados porque dormiam tarde, acordavam tarde, e eles entram na pré-temporada, eles vão para um momento de concentração. E nesse momento da concentração, eles acabam entrando nos eixos, entrando nos trilhos novamente. Aí voltam ao peso normal, o preparo físico fica lá em cima, e aí eles entram no campeonato já a todo vapor.
Eu entendo que, de alguma maneira, o que a gente vive hoje é uma espécie de pré-temporada. Não é o fim ainda. Não, nós não estamos vivendo um evento escatológico ainda. Isso que a gente vive, essa pandemia, é um sinal, sim, do tempo do fim. Jesus disse lá em Mateus capítulo 21, perdão, Lucas 21, verso 11, que haveria epidemias, mas ainda não é um evento escatológico. Não é ainda parte das 7 últimas pragas registradas lá no livro do Apocalipse. Não é. É uma pré-temporada. É um momento que a gente deve aproveitar para o preparo. Você está aí na sua casa, eu na minha, e a gente está sentindo uma maior saudade de estar na igreja. Fala a verdade. A minha oração tem sido, irmãos, que nós saiamos dessa situação melhor do que quando entramos. Que a gente possa valorizar mais a igreja. Não estou dizendo que você não valoriza, tá? Não é isso. Eu sei que você valoriza a igreja. O que eu estou dizendo é que a gente possa valorizar mais e desejar mais estar com os nossos amados, com os nossos irmãos. Desejar mais Deus, querer ouvir mais a voz dele. Sabe, eu acho que muita coisa vai mudar no mundo, não só na igreja. Muita coisa vai mudar no mundo a partir depois desse momento. Vai ser uma espécie de 11 de setembro de 2001. O mundo foi outro depois. Vai ser uma espécie de 1º de novembro de 1755, terremoto de Lisboa. O mundo foi outro depois disso. E eu acho que o mundo será outro depois do Covid-19. Mas que a gente esteja perto de Deus. E a gente possa declarar como profeta, nesses últimos 2 minutos aqui, eu quero falar com você o que o profeta declara. A oração de Abacuque no capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ainda que a figueira não floresça. Faltando 1 minuto para terminar a live. Figueira, videira, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, né? Figueira, videira, e o produto da oliveira minta, oliveira, figueira, videira e oliveira. 3 árvores, símbolos em Israel. Árvores referências, muito citadas no texto bíblico. O profeta fala assim, mesmo que eu não tenha mantimento, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, mesmo que o mundo esteja de ponta cabeça, é isso que Abacuque está dizendo, eu me alegro no Senhor. Alegria. Alegria é muito mais do que mostrar os dentes e dar risada. Alegria é um senso de contentamento, é um senso de serenidade, de convicção de que tem alguém guardando a gente, tem alguém velando sobre a gente. E Deus certamente fará com que os nossos pés sejam levantados, sejam tirados desse ambiente. A gente está com os pés aqui na terra, é verdade, mas nossos olhos estão no céu. Que Deus te abençoe. 11h40, eu quero orar com você. Muito obrigado pela sua companhia nesse momento. A gente volta aqui amanhã, às 19 horas, aqui nesse canal mesmo, nesse perfil aqui. Você partilhe com outros amanhã às 19 horas. Eu estarei aqui ao vivo com vocês. Ok? A gente vai fazer um culto bem legal. Vou tentar colocar algumas músicas aqui para a gente poder cantar aqui mais. Oremos. Feche seus olhos aí comigo, meu querido, minha querida, e acompanhe essa oração. Querido Deus, que alegria é poder me dirigir aos meus amados. Eu queria abraçá-los, eu queria apertar as mãos deles
Eu queria poder olhar nos olhos e dizer para eles o quanto eles são importantes para mim e o quanto eles são importantes para a Igreja de Deus. Nós estamos aqui circunstancialmente distanciados, mas nós não estamos indiferentes uns aos outros. Nosso coração deseja a companhia uns dos outros e, acima de tudo, a companhia do Senhor. Que, como o profeta Abacuque começou aqui o livro fazendo perguntas, questionando, clamando a Deus, nós também fazemos. E o Senhor não tem medo das nossas perguntas, elas não são ofensivas. Mas, Senhor, ajuda-nos a olharmos para a majestade do Senhor e entendermos que o Senhor está no santuário. O Senhor está no santuário celestial, no Santo dos Santos, olhando e intercedendo por um mundo que sofre. O Senhor está no controle da história deste mundo. E ainda que a figueira não floresça, que a vide não produza o seu fruto, que a oliveira minta e que não haja gado no curral, que os campos não produzam mantimento. Senhor, ainda que o mundo esteja de ponta cabeça, nós confiamos no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é uma palavra de esperança. É essa prece que eu faço. E eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente bonita, vai passar, viu? Quem tá feliz aí? Vai passar a sua felicidade. Quem tá triste? Vai passar a sua tristeza. Tudo passa. Tudo passa. Forte abraço. Deus abençoe. A gente se vê amanhã às 19 horas aqui nesse perfil. Fiquem com Deus, meus queridos. Abraço.